Adorar o nosso Deus, né? Nesse dia, nessa manhã tão gostosa, aqui tá um sol tão lindo, um clima tão gostoso que Deus nos proporcionou. Então a gente, nada mais, né? Melhor do que adorar, do que louvar. E essa música é uma oração e de desejo de encontrar o nosso Deus, né? Quem não tem esse desejo do encontro, né? Com o Criador e a sua criatura. Então será um dia glorioso. Então é uma letra que diz encontro perfeito. Que Deus seja glorificado, exaltado, que é o meu único interesse de só adorar o nome do Senhor e que os irmãos possam ser abençoados por essa letra. Amém? Amém. Deixa eu compartilhar aqui, irmãos. Queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador, o encontro perfeito. Vem, ansiamos estar com o Senhor, vida com seu altar. Escrito antes mesmo da criação, antes de tudo, vem, queremos estar com o Senhor, sua obra com seu Criador, o encontro perfeito. Vem, ansiamos estar com o Senhor, vida com seu autor, o encontro escrito antes mesmo da criação, antes de tudo, aqui nós te buscamos, aqui nós te desejamos, aqui nós reconhecemos o teu nome, aqui nós nos rendemos, aqui nós nos prostramos, aqui nós adoramos o teu nome, aqui nós te buscamos.
integridade, princípio da paz, Senhor, minhas mãos. Ok. Bom dia, irmãos. Realmente é um prazer de estarmos juntos mais uma vez, né? E realmente, como nós falamos da outra vez, nós queremos realmente agradecer de todo o coração, né, pelo carinho dos irmãos, pelas orações, né? Sei que estiveram orando por nós durante esse período e estão orando, então queremos agradecer a cada um de vocês, né, por estarem aqui presente, mesmo estando longe, mas estando aqui presente também. Então é motivo de muita alegria e satisfação, agradecimento ao Senhor pela vida da igreja aí dos irmãos em Carangola, né? Também pelos irmãos Simbas, né, durante esse período que não tem sido fácil a situação, né, principalmente esses últimos dias, a questão da situação de fome, né, devido à pandemia já era difícil, a dificuldade, né, já a situação já era complicado, né, pela miséria, realmente as dificuldades, muitas famílias passavam por, mas agora, pior ainda, né? E pelos desafios que temos pela frente, né? Questão do avanço do evangelho, então, contamos com as orações dos irmãos. Eu gostaria, nessa manhã, estar compartilhando com os irmãos alguns versículos, vamos ler bastante, irmãos. Alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos estar dedicando nós na primeira carta de João, né? A primeira epístola de João, e vamos dar uma passeada por aí, uma sondagem, né? Uma carta bastante preciosa, temos bastantes princípios e maneiras, condutas, como um cristão deve proceder, enquanto a sua relação, a sua atitude como cristão, né? Só que essa carta, ela tem algo, ela é muito particular no conteúdo que ela mostra, né? O escritor dessa carta, ele é bem direto nos assuntos, no que ele quer abordar, né? E quando lemos a primeira carta de João, a gente fala primeira carta de João pelo nome que está aqui, pelo título, né? Mas a epístola, o escritor começa essa carta sem se identificar-se, né? É bastante interessante esclarecer que essa carta, ela não tem o nome do escritor nela, né? Mas pelo conteúdo que podemos ver, e podemos ver, estudar através da história, né, como os pais da igreja primitiva também, como eles se declaravam a respeito dessa carta, né, eles também declaravam a respeito do escritor referindo ao apóstolo João, né? E outra característica muito fundamental é a semelhança dessa escritura, dessa primeira carta, com o Evangelho de João. É muito grande a semelhança, as evidências, não? Mas, e por essa razão, nós podemos ver alguns versículos. O primeiro versículo da primeira carta de João começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Vemos algo muito parecido no Evangelho de João, quando ele também se refere ao verbo, né? No primeiro versículo de João, ele no primeiro capítulo, né? No versículo 14, ele fala: no princípio era o verbo,
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então, são vários versículos, podemos ver João, Evangelho capítulo 16, versículo 24, com 1 João capítulo 1, versículo 4, né? Não vamos ler os versículos, mas para mostrarmos a semelhança entre o Evangelho de João e a carta, a primeira carta de João, né? Vemos o Evangelho de João capítulo 3, versículo 19 ao 21, né? E também a primeira carta de João capítulo 1, versículo 6 ao 7, né? Existe essa semelhança. Nós podemos ver também o capítulo 8 do Evangelho de João com a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14. Existe uma semelhança muito grande, e assim vamos fazendo as comparações. Então, não podemos ter dúvida que o escritor dessa primeira carta de fato, o apóstolo João, né? Então, e temos também vários estudiosos e teólogos que também têm essa mesma posição, né? Nós podemos ver vários, como pais, como tenho mencionado, os pais da igreja primitiva, que falaram a respeito dessa carta, se referindo ao escritor como o apóstolo João. Nós temos o Policarpo, nós temos o Justino Mártir, nós temos o Clementes de Alexandria, e são vários outros, né, que se posicionaram a respeito dessa carta. É uma carta bastante interessante, como tenho mencionado, né? Mas quando lemos essa carta, nós temos a tendência de diretamente aplicar nas nossas vidas, ou no conteúdo, no ambiente, no contexto que estamos vivendo, sem primeiro vermos em que contexto João estava escrevendo e para quem e por que motivo ele escreveu essa carta, né? Carta bastante preciosa. É interessante ver as repetições das palavras, não? Nós vamos ver a palavra conhecer, saber, reconhecer ou entender, ela é repetida por João pelo menos 50 vezes, né? Vemos aqui no capítulo 5. Então, é extremamente... João, ele é enfático, ele trata de repetir as palavras e voltar de novo para que os irmãos entendam a mensagem que ele tá tentando transmitir, né? Vemos que João, naquela época, não diferente da nossa época, onde existe muitas falácias, né? Pessoas que torcem a palavra do Senhor, né? Para o seu benefício próprio, né? E o apóstolo João também sofria essa situação. Muitos falsos profetas haviam surgido naquela época. E João estava preocupado com a situação e a posição dos irmãos, né? Havia muitos falsos mestres, falsos profetas, né, que havia infiltrado-se na igreja. Possivelmente, João escreve, vamos deixar bem claro que João escreve essa carta aos cristãos daquela época, possivelmente os irmãos que atuavam na Ásia Menor. Na Ásia Menor, nós vemos ali as 7 igrejas, Esmirna, Sardes, Tiatira. Vemos direcionado mais especificamente a essas igrejas da Ásia Menor. Mas vemos João preocupado com um assunto bastante importante que tem perturbado a vida dos irmãos naquela época. Então, né? Que era o tema do ensinamento da personalidade, da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia sido infiltrado naquela época pessoas, né, que se dedicaram a ensinar falsas doutrinas aos irmãos, negando a humanidade de Cristo.
Tá? Por essa razão, o escritor dessa carta, ele se preocupa diretamente e vai diretamente ao grão. Ele começa falando o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos. Isso nos dá a entender que esse escritor, ele é uma testemunha ocular daquilo, dos feitos do Senhor Jesus. Né? Então, o apóstolo João, ele fala, não, eu estive lá, eu estive com ele, sabe? Os nossos ouvidos têm ouvido, os nossos olhos têm visto, as nossas mãos têm palpado, né? Ele fala no respeito ao verbo da vida, se referindo ao Senhor Jesus. Tá? Naquela época, havia um ensinamento bastante comum, chamado gnosticismo, tá? Que tem sido muito forte nas igrejas naquele tempo. Tá? Ele, em maneira geral, essa doutrina herética, né? Eles crê somente, existe uma parte que crê somente na espiritualidade do Senhor Jesus, mas não crê na humanidade. Mas também eles ensinavam que o pior de tudo isso, né? Vemos alguns tipos de ensinamento a respeito do gnosticismo, né? Eles falavam, sabe, que além de negar a Cristo, vindo encarnado nesse mundo, eles falavam, sabe, que Jesus não veio nesse mundo em forma humana. E as pessoas começavam a acreditar nisso. Tá? Então, com isso, dava-se a liberdade para eles, ou para os irmãos que se estavam se deixando levar por esse falso ensinamento, falando, sabe que vocês podem viver pecando. E por isso o João, ele vai ser enfático a respeito do pecado, a respeito da posição do cristão, a maneira de vida, o comportamento, a maneira o amor, o proceder uns com os outros, que os irmãos pudessem entender de uma vez por toda a sua maneira de viver como cristão. Tá? E essa falsa doutrina ensinava que eles podiam viver no pecado, eles podiam usar o corpo em atividade ao pecado sem afetar o espírito. Então, eles ensinavam, sabe que, irmãos, vocês podem viver da maneira como vocês querem, à vontade, na libertinagem, no pecado, fazer o que vocês querem, e sabe que isso nem vai afetar na vida de vocês. Isso era terrível, o que estava entrando no meio dos irmãos ali. E muitos estavam tragando, muitos estavam digerindo esse tipo de ensinamento. E João fala assim, ele trata de explicar a veracidade da humanidade. Ele fala assim, sabe que esses irmãos, esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, que estão aí ensinando e negando a Cristo, negando que Cristo não veio, que não foi crucificado, e eu quero que vocês saibam, né, que eu estive lá, né, eu toquei no verbo da vida, ele se envolve, também envolve outros também, porque ele fala assim, o que temos ouvido, temos é plural, tá? Nós temos ouvido dele, nós temos visto os nossos próprios olhos e contemplaram, as nossas mãos palparam, nós tocamos, é real, Cristo veio. E vemos que João, no Evangelho de João, ele vai tratar sobre isso também, né? Que o verbo se fez carne, que o verbo esteve entre nós, que o verbo, ele esteve nesse mundo com propósito, não? Para executar o propósito do Pai e ser crucificado naquela cruz. Era necessário. Tá? Então, João, ele vê esse perigo, ele começa a explicar, escrevendo essa carta aos irmãos. E no versículo 2, ele fala assim, a vida, em algumas traduções, nós vemos em espanhol também, se expressa como o verbo da vida, se referindo enfaticamente, né, à pessoa do Senhor Jesus, falando da humanidade do Senhor Jesus, o Cristo encarnado
nesse mundo, sem pecado, né? E ele esteve aqui, ele fala no versículo 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto. Ele fala, nós somos testemunha ocular, nós estivemos presentes, nós escutamos ele. E ele fala, e dela, testemunho. Dela quem? Da vida do Senhor Jesus, né? Da vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele utiliza a palavra manifestada. João está mais uma vez tratando de explicar aos irmãos da veracidade, da verdade, da humanidade de Cristo aqui. Né? Ele fala no versículo 3, o que temos visto, e ele volta a repetir de novo, né? E ouvido e anunciamos. É verdade, isso que vocês estão escutando, isso daí é muito perigoso e é falso o que vocês estão digerindo. Tá? Os irmãos adotaram e estavam adotando esse ensinamento pela facilidade, ou melhor dizer, pela maneira, o estilo de vida que eles podiam viver agora. Eles podiam viver da maneira como eles quisessem. Agora, eu posso viver no pecado, posso viver na prostituição, posso viver da maneira como eu quero, né? Agora eu sou salvo. E sabe, irmão, esse é tão sério, porque faz um tempo atrás, um irmão chegou para mim e eu falei, irmão, você precisa rever de novo o seu conceito de evangelho, de entendimento da palavra do Senhor. Ele chegou e falou para mim, irmão Rodrigo, agora eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, então eu posso viver da maneira como eu quero. Ele foi direto comigo assim. Tá? E eu falei, irmão, olha, isso que você não entendeu o evangelho. Né? Você precisa entender, o evangelho, ele é poder, é para a salvação. A salvação em Cristo, ele traz-nos, no cristão, no Filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, uma mudança profunda e radical de dentro para fora. As minhas atitudes, ela vai refletir aquilo que foi transformado no meu interior por Cristo. Né? É a transformação. E João vai falar sobre isso. Eu falar, irmãos, vocês não devem viver dessa maneira. Vocês não devem aceitar isso. De fato, vocês estão escutando esses irmãos aí, mas eu quero que vocês saibam, né? Que nós ouvimos. Nós vimos o Senhor Jesus, nós estivemos com Ele, nós somos testemunhas oculares daí. E Ele fala também, os anunciamos também a vós outros, para igualmente, né, mantenhais comunhão, para que vocês mantenham comunhão conosco. Não? E ora, a nossa comunhão é com o Pai, né, e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é enfático, ele fala, nossa comunhão é com o Senhor Jesus. E ele vai tratar o que se reflete a essa comunhão, né? E ele fala assim, essas coisas, no versículo 4, essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Por que João se dedica a falar sobre a nossa alegria? Ele fala, eu quero que vocês entendam, irmão, de uma vez por toda, que não é isso que eles estão ensinando, né? Vocês estão aderindo a isso? Eu quero que vocês saibam que a nossa comunhão, a nossa alegria, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? João fala assim, a maneira como vocês estão vivendo é errada. Vocês pensam que viver no pecado não vai afetar a sua comunhão com o Senhor? Pois eu quero que vocês saibam que sim. E olha só, João, ele escreve, ele continua escrevendo a respeito do pecado, né? Agora ele fala da veracidade, ele tratou sobre a verdade da humanidade de Cristo, ele vai tratar mais ainda no capítulo 5, mas agora no versículo 5 ele fala assim, ora, a mensagem que da parte dele, mais uma vez, ele trata, João explicando aos irmãos ali, né? Ele fala, recebimos, e a mensagem da parte dele, da parte do Senhor Jesus, temos ouvido, e isso vos anunciamos. Não tem nada a ver com o ensinamento de homens.
de fato que a igreja temos como pedra angular a Cristo, mas fundamentada na doutrina dos apóstolos, né? Então ele fala, nós ensinamos aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus. É a verdade, essa é a mensagem verdadeira. Então ele fala, o que temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva algum. Ele fala da santidade do nosso Deus. Ele não pode ter jamais comunhão com o pecado. Deus, ele é santo. E ele fala no versículo 6, se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que João escreve essas palavras? Justamente pelas dificuldades e os falsos ensinamentos que estavam tendo naquela época, que era a doutrina do gnosticismo, né? E muitos aderiram a isso, infelizmente. Igrejas que foram levadas por esses falsos ensinamentos, né? E que, infelizmente, levaram ao discipulado das igrejas, né? Falando que, sabe, que podemos manter comunhão com o pecado, podemos fazer o que eu quero e o meu espírito não vai ser afetado. João, com outras palavras, está falando mentira. Tudo aquilo que fazemos com o corpo, todas as nossas práticas pecaminosas, afeta diretamente a nossa relação com o Senhor. É a nossa relação vertical e horizontal. O que nós fazemos aqui, com as nossas atitudes, seja o nosso proceder, o nosso falar, o nosso agir na carne. Paulo vai tratar isso também, esse assunto, na carta aos Gálatas, no agir dos cristãos, o tocante à carne, sabe, irmãos? E os irmãos em Gálatas, eles queriam voltar de novo a práticas antigas a respeito, voltar de novo debaixo da lei. E Paulo trata de entender, fazer entender os irmãos que eles estavam voltando de novo debaixo da lei. Voltar debaixo da lei é voltar debaixo de maldição. Então, o apóstolo Paulo fala, irmãos, vocês não devem escutar isso. Sabe, muitas vezes erramos porque não escutamos e não lemos, não nos alimentamos da palavra do Senhor. Então, ele fala, sabe, se dissemos que mantemos comunhão, vocês falam que têm comunhão com o Senhor, mas vocês estão vivendo dessa maneira, né? E ele fala no versículo 8, né? Se dissemos que não temos pecado, por que João se refere a essas palavras? Se dissemos que não temos pecado, justamente por causa desses falsos ensinamentos, desses falsos mestres que estavam infiltrados nas igrejas, ensinando a doutrina do gnosticismo, falando, vocês podem pecar e o pecado não influencia na sua relação, não tem nada a ver com isso. Ele fala, se dissemos que não temos pecado nenhum, como que é isso? Hã? E a nós mesmos nos enganamos. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Porque vocês sabem da verdade, vocês conhecem a verdade, vocês foram ensinados na verdade, e agora vocês falam que vocês não têm pecado nenhum, né? Vocês estão sendo pior ainda. Ele continua falando, e a nós mesmos nos enganamos, porque vocês estão enganando. Por quê? Porque vocês sabem da verdade. E vocês vivem dessa maneira pecaminosa. E eu quero que vocês saibam que a sua vida de pecado tem se atrapalhado a sua relação com o Senhor. Ele fala, e a verdade não está em nós. Se nós, de fato, João está escrevendo, e escreveu a esses irmãos falando, se nós, de fato, aderimos a esse falso ensinamento, vocês estão negando a santidade do Deus Santo, triuno, vocês estão negando a humanidade de Cristo, vocês estarão negando
é o Cristo crucificado e ressurreto. Ele fala, e ele fala logo no versículo 10, porque vamos voltar no versículo 9 depois, né? Se dissemos que não temos cometido pecado, por que ele se fala novamente? Porque não, se vocês falam que se não cometemos pecado, se não temos cometido pecado, porque é justamente por causa disso. E podemos ver essa escritura, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Não tem, é inspirada por Deus, ele não tem nenhuma relação, uma correlação enquanto à intelectualidade humana nas escrituras. Ela é divinamente inspirada por Deus. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. E essa escritura, ela é útil para a nossa repreensão, para a nossa correção, para nos ensinar a maneira como devemos actuar e proceder, a nossa conduta como cristão. João, ele vai falar aos irmãos, fazendo entender enfaticamente, irmãos, a maneira como vocês estão vivendo é errado. Vocês estão falando que não tem pecado e que o pecado não influencia na vida de vocês. Vocês estão mentindo e fazendo a Deus mentiroso, mas é pior ainda. Ele fala assim, e fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Outras palavras, vocês se estão aderindo ao grupo dos falsos mestres. Não faça isso, irmãos. João, ele se dedica todo o capítulo 1 para ser enfático para explicar no tocante o seu testemunho, como testemunha ocular, que ele esteve com o Senhor, e ele fala também da verdade, da posição da verdade, do tocante ao verbo da vida, e para que os irmãos entendessem de uma vez, por todas. No versículo 2, no capítulo 2, ele vai tratar esses assuntos bastante dinâmico a respeito disso, tratando que os irmãos entendam. Porque é interessante, irmãos, que existem muitos irmãos por aí que entendem que o evangelho é somente o ato da salvação. Muitos aderem à salvação só como uma espécie de escape do inferno. Vemos que o evangelho, ele é transformação de vida. O evangelho, ele é vida diária e comunhão com o Senhor. É a transmissão daquilo que eu vivo. Eu posso transmitir aquilo que eu vivo para os outros. Esse é o evangelho, anunciando da maneira do meu proceder. O evangelho, ele começa na minha conversão e ele vai comigo em todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, no meu crescimento espiritual. É novidade de vida, o evangelho é novidade de vida. Isso o mundo precisa ver em nós, que somos diferentes, não pelos nossos méritos, mas pelo que Cristo fez nas nossas vidas. E isso é por graça. E Paulo vai tratar isso, a carta aos Efésios, capítulo 2, que isso é por graça, é dom de Deus, não é pelos nossos méritos. Isso, Paulo fala sobre a garantia da salvação, mas ele vai falar, Paulo também fala novamente aos Gálatas sobre a libertinagem. Vocês, ó Gálatas, devem viver dessa maneira, mas não utilizando da graça a libertinagem. E Paulo vai fala também aos Romanos, capítulo 6, fala assim, agora que a graça abunda sobre mim, eu vou viver pecando? Paulo fala de maneira alguma. E João vai tratar enfaticamente para que os irmãos entendam que essa doutrina do gnosticismo tem sido forte no meio deles e que eles precisavam de uma vez por todas banir esses falsos ensinamentos. Muitas vezes, irmãos, temos aderidos ou tragado ensinamentos contrários às Escrituras pelo simples fato de não entendermos as Escrituras. Às vezes estamos comendo coisas que parecem ser agradável,
mas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E esse é o motivo de que muitos não crescem, não desenvolvem na sua vida espiritual. Muitos são criancinha ainda, porque não entenderam, não foram discipulados, ou taparam os ouvidos e preferiram entender, sabe que isso é mais favorável para mim, e começa a viver assim. E ele fala assim no capítulo 2 de João vai continuar falando sobre isso. Ele fala: filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis, né? Vocês não devem viver pecando. Não deve, essa é a postura do cristão. Mas eu quero que vocês saibam que se acontecer que vocês pecam, porque vocês são falhos, somos falhos, e vai acontecer sim que pecamos. É importante entender que somos falhos. O pecado na vida do cristão não deve ser proposital. Não deve ser a alegria do cristão viver no pecado. Acontece, e João trata de entender isso, pela a debilidade humana, pela falha como ser humano, pelo pecado que ainda está aí, e ele vai tratar pela consciência dos olhos, aquilo que nos atrai. Muitas vezes caímos. E João fala assim: isso não deve ser uma prática na vida de vocês. Ele fala assim: quero que vocês saibam que temos um advogado. Não? Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João, ele é enfático, ele fala da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ele é a propiciação, ele vai falar isso no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esse assunto, esse papo aí furado que vocês estão escutando, né, que vocês podem viver dessa maneira, né, e que não afeta a sua vida, né, negando a humanidade de Cristo, é mentira. Eu quero que vocês entendam que Cristo ressuscitado, ele esteve nesse mundo, e ele foi crucificado na cruz do Calvário, e ele é a propiciação. Ele é a propiciação porque ele carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. João é enfático a explicar isso aos irmãos. Sabe, irmãos, como é bom podemos sentar e podemos estudar e esquadrinhar as Escrituras. Muitos já não têm mais esse tempo. E por isso eu costumo utilizar: estão comendo comida rápida. Comida rápida não são saudável ao corpo. E eu vou falar para você, e isso adero para mim também, irmão. Comida rápida, espiritual, é muito perigoso. É muito perigoso, por isso pode trazer um grande prejuízo no seu crescimento, no meu crescimento. Para você ter uma comida saudável, alguém tem que ter todo um preparo, tem que ter a dedicação, tem que se mergulhar, saber o que está fazendo, né? E comer comidas saudáveis. Essas comidas trazem ao nosso corpo as vitaminas e os nutrientes que necessitamos. E não é diferente com a nossa vida espiritual também. Se nós dedicamos tempo com a palavra do Senhor, na intimidade, na comunhão com o Senhor, sabe, cada dia mais esse tempo vai crescendo. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. O prazer de estar diante do trono da graça de Deus, isso vai ser tão sublime, vai ser tão grandioso, que você, quando você falta esse tempo, isso vai ficar faltando, você vai ficar, nossa, né? Perdi esse momento, não? Você fica em desespero. Mas, sabe, é algo muito precioso quando dedicamos tempo. Esse tempo que temos traz efeito de amadurecimento na vida do cristão. Não se vai deixar levar por ventos e doutrinas, por falsos ensinamentos. E nos nossos dias, irmãos, o que temos de falsos ensinamentos é impressionante.
E vão surgir mais outros. E se não estivermos com os olhos abertos, se não estivermos mergulhados nas Sagradas Escrituras, no entendimento da palavra do Senhor, naquilo que o Senhor deixou escrito para que a igreja do Senhor entenda e siga, nós vamos deixar levar. João, ele faz entender os irmãos ali que Jesus é a propiciação pelos pecados deles. Sabe? E ele fala assim, ele continua falando no versículo 4. Vamos ler todos os versículos, vamos chegar até o capítulo 5, mas dando um parecer, né? Achei bastante interessante. No versículo 4 do capítulo 12, ele fala, aquele que diz. Por que ele fala aquele que diz? Justamente porque tinha, naquela época, muitos irmãos, não só os falsos mestres, mas, infelizmente, irmãos, né? Alguns, pela sua falta, pelo seu falta de entendimento da palavra do Senhor, né? Estavam ensinando isso também. Alguns, quem sabe, por terem um título, né? Por ser eloquente no seu falar, fala, sabe que esse irmão, ele sim falou, sabe que ele falou que nós podemos pecar e não tem nada a ver, e falou mais, que Jesus não veio em carne. Eles falaram mais, o gnosticismo ensinava que Jesus era apenas um anjo, era somente algo espiritual e que não era o Cristo encarnado. E mais ainda, algumas doutrinas do gnosticismo, ele não somente negava a humanidade de Cristo, negava como Deus, alguns tratavam de ensinar que Jesus foi apenas um homem comum, filho de José. Então, era muito sério o que eles estavam ensinando e que eles estavam recebendo. Ele fala, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Vocês falam que conhecem, mas vocês vivem dessa maneira, de fato, vocês nem conhecem o Senhor Jesus. E mais ainda, vocês nem tiveram comunhão com Ele. Vocês nunca tiveram um novo nascimento em Cristo. Ele fala aqui, ele volta a referir-se de novo àquela palavra, né? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra. Aí um contraste, né? Aquele que conhece, mas não guarda, e era o que estava acontecendo, né? E aquele que guarda a sua palavra, né? Ele fala, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Ele entendeu de fato quem é o Senhor Jesus. E isso traz uma transformação na vida dele. Ele fala, aquele que diz que permanece nele, deve também andar assim como ele andou. Essa é a postura do cristão. É a postura do filho de Deus. Aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. É a postura. Ele fala, as suas atitudes, irmãos, não condiz como um filho de Deus. Como um verdadeiro cristão. Porque vocês negam a Cristo. Vocês negam a humanidade de Cristo. E a maneira como vocês estão vivendo é errado. Vocês pensam que viver dessa maneira é certo? Não é errado, vocês estão vivendo em pecado. João, me chama a atenção que João, ele não dá voltinhas. João, ele vai direto ao grão. Ele é enfático e ele fala direto. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela não dá volta. Ela vai direto ao assunto. Porque a necessidade de termos uma vida entregada ao Senhor Jesus em santidade é urgente. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é o anelo de Deus que os seus filhos andem em obediência e entendimento da sua palavra. Ele fala, aquele que diz que permanece nele, vocês dizem que permanece nele, então vocês devem andar como ele andou, vocês devem proceder como ele procedeu. É uma vida prática e diária.
Não é essa doutrina que vocês estão aderindo aí. E ele vai tratar, às vezes lemos isso sem considerarmos o contexto. Para que João escreve dessa maneira? Ele fala aquele no versículo 9 do capítulo 2, né? Ele fala, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está até agora em trevas. Olha a posição dele. João é enfático. Por que João trata de explicar isso aos irmãos? Porque essa doutrina, essa falsa doutrina, esses falsos mestres que ensinavam a doutrina do gnosticismo, eles falam, da maneira como eu posso viver, então, isso produz na pessoa ódio, separação, pecado produz isso. Produz raiz de amargura. Produz dissensão, facção, separação, ódio, tristeza. É isso que faz na relação. E eles falam, e João fala, vocês não entenderam ainda. Aquele que diz estar na luz, vocês falam que estão na luz, mas a sua maneira, o seu proceder com o seu irmão é diferente. Você odia o seu irmão, né? Você odia o seu irmão, você maltrata ele, você não considera o seu irmão, e ainda você fala que está na luz. Como que é isso? João trata de ensinar a unidade do corpo de Cristo. É difícil que uma mão, ela vai falar para a outra, sabe, eu não preciso de você. É difícil que o corpo vai falar com o coração, eu não preciso de você. João está tratando de entender empaticamente aos irmãos, se vocês procedem dessa maneira, e vocês aderem a essa falsa doutrina, vocês estão sendo pior que eles. Porque não é isso que nós ensinamos a vocês. Vocês devem viver em unidade. Vocês devem viver em unidade como o corpo de Cristo. E o que estou vendo no meio de vocês é divisão. Porque vocês estão odiando uns aos outros. Aquele que diz estar na luz e odia o seu irmão, ainda está em trevas. João é direto a esses irmãos. Falando, irmãos, vocês estão mal no seu proceder. Vocês estão nas trevas, vocês estão na escuridão. O seu proceder é errado. Vocês precisam se errados. E ele fala assim, aquele que ama o seu irmão permanece em luz. Por que ele fala aquele? Ele sempre vai se referir àquele. Porque aquele que realmente foi lavado pelo sangue de Cristo, ele vai procurar entender a verdade na luz das Escrituras. Ele vai poder entender o amor de Cristo, tá? Que sobreabundou na sua vida. Ele vai poder transpassar isso aos outros. Sabe, irmão, Deus é amor. Se nós não estamos na fonte do amor, que é Cristo, que é Deus, não vamos poder transmitir amor aos outros. Se nossa relação com Deus está chiada, está malgastada, existe coisas que está atrapalhando aí, é difícil que vamos amar os nossos irmãos. E quando começamos a atuar diferentemente, com ódio e rancor aos nossos irmãos, é um reflexo direto da sua relação com Deus. Da minha relação com Deus. A partir do momento que eu desprezo e odio o meu irmão, estou declarando na prática que a minha atitude ao Senhor é a mesma. Não se pode separar uma coisa da outra. E João trata de entender enfaticamente isso aos irmãos. Quantas vezes, irmãos, as nossas atitudes têm sido, às vezes, discriminatórias, às vezes têm sido realmente triste, simplesmente pelo fato de que o nosso irmão, a atitude é um pouquinho mais agitado, né? Não consigo estar perto desse irmão que é agitado, ou é um pouco nervosinho, né? Sabe, irmão, a adversidade de caráter, isso faz toda a diferença no corpo de Cristo. Alguns são mais tranquilos, outros são mais agitados, outros são mais para frente, né? Mas, irmão,
não devemos ignorar. A nossa atitude, muitas vezes, tratando com ódio o nosso irmão, é pior do que o outro. Porque sabemos a verdade. E João trata de entender isso aos irmãos, fala, vocês ainda estão em trevas. Tá? E anda, não somente estão, mas anda nas trevas. Observa que ele fala, aquele que diz permanecer nele deve andar como ele andou, na luz. Mas se vocês, o seu proceder é assim, né? Então vocês estão vivendo nas trevas. Vocês estão vivendo nas trevas e não sabem para onde vai, porque as trevas cegou os olhos. Esses tipos de... Observa que o que eles estavam comendo, esse falso ensinamento, essa falsa doutrina, estava trazendo sérios prejuízos à igreja local. Estava trazendo sérios prejuízos às suas vidas espirituais. Ele continua falando a respeito desse assunto no versículo 15, porque ele vai tratar a respeito disso. Ele fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que João, normalmente ele dá umas indiretas e ele vai direto. Tá? Escuta aí, irmão, vocês têm que me escutar. Vocês foram ensinados com esses falsos mestres que vocês podem viver da maneira, esse amor ao mundo aqui se está se referindo à sua carnalidade, seu pecado. No versículo 16, porque ele fala, porque tudo que há no mundo, a consciência dos olhos, aquilo que você é atraído, aquilo que o pecado te atrai, não, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai. Esses falsos estavam falando que vocês podem viver dessa maneira, é errado. Mas a postura de vocês não procede da luz, procede das trevas. Ele fala, não procede do Pai, mas procede do mundo, procede das trevas. Às vezes é difícil entender, escutar isso, porque João é direto. E quando eu estudava essa primeira carta, já lendo várias vezes, pensei, uau! Às vezes temos medo de falar a verdade, por sermos, quem sabe, excomungados, sermos, quem sabe, rejeitados. Sabe, irmãos, o Senhor nos salvou e nos limpou para sermos luz neste mundo. Não para vivermos como eu quero agora. Não é eu que mais vivo, mas Cristo vive em mim. Agora o meu proceder deve ser de acordo com aquilo que foi feito na minha vida. Esse tem que ser real. Tem que ser real. E ele continua falando sobre isso. Então, irmãos, ele fala, irmãos, vocês não devem proceder dessa vida. As coisas desse mundo é pecado. O amor a esse mundo é pecado. A carnalidade é pecado. Tudo que procede da carne é pecado. É pecado. E Paulo trata isso também com os irmãos de Gálatas. Né? É pecado. Vocês não devem amar o mundo. As coisas. Ele fala sobre nosso estilo de vida aqui. E, infelizmente, muitos tratam isso como, então eu devo viver, não devo ter bens. Ele não se está tratando de bens. Se está tratando da minha postura como cristão. Agora, se os bens dessa vida, os bens materiais dessa vida é o meu Deus, isso atrapalha diretamente a minha relação com o Senhor. É o meu amor às coisas deste mundo é que vai atrapalhar a minha relação com o Senhor. Posso desfrutar com alegria e gratidão no Senhor as coisas e as bênçãos que o Senhor me deu, sem atrapalhar a minha relação com o Senhor, porque o meu coração não está nessas coisas, e sim no Senhor. A partir do momento que essas coisas começam a ser o Deus da minha vida, e isso que estava acontecendo com aqueles irmãos, não, agora eu posso
viver regaladamente, posso ver como da maneira que é, e não necessito preocupar-me, não. O que eu faço na minha vida horizontal não afeta a minha vida vertical, né? Errado. João, ele fala errado. Vocês estão vivendo errado. Ele fala no versículo 22, ele fala, quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus? Por que ele fala aquele que nega Jesus? Justamente por causa desse falso ensinamento que existia naquela época. Aqueles falsos mestres que estavam infiltrados ali, eles negavam a Cristo Jesus, a humanidade de Cristo. E João, ele vai tratar isso no capítulo 5 de uma maneira bem clara. Ele fala, quem é aquele mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo e nega o Pai e o Filho. E era justamente isso. O gnosticismo, ele negava a humanidade de Cristo. Ele negava que Cristo esteve neste mundo em forma de carne, né, humana. Negava a humanidade de Cristo. Ele negava a Cristo crucificado e ressuscitado. Então, era a doutrina, uma doutrina falsa muito perigosa. Muito perigosa. Tá? E que os irmãos haviam aderido a isso. Eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, no versículo 23, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Então, irmãos, vocês correm um sério perigo. João coloca em jogo até a postura deles. Eles falam, vocês são salvos? Mas João está falando, no proceder de vocês, parece que não. Parece que não. Dá para duvidar da salvação de vocês pelo comportamento de vocês. Então, ele fala assim, aquele que confessa o Filho, igualmente o Pai. Ele fala, porque aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Porque ele enfatiza novamente a Jesus. João estava enfatizando da sua conduta e provando a humanidade de Cristo. E ele fala no versículo 26, isto que vos acabo de escrever, é acerca dos que procuram negar, ou enganar. Quem são os que procuram enganar? São esses falsos mestres, são esses falsos ensinadores, esses que estão ensinando essa falsa doutrina. Sobre eles estou escrevendo, e estou alertando vocês sobre isso. É sobre isso que estou escrevendo. E João fala, no capítulo 3, ele vai falar, sabe o quê? Vede quão grande amor tem concedido o Pai, a ponto de ser chamado, de nos chamar como filho de Deus. Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. João expressa o profundo amor de Deus, a ponto de sermos chamados seus filhos. E João fala, mais uma vez, pelo fato de sermos chamados seu filho, e João vai falar, olha só a semelhança, João vai falar no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele vai falar, de tal maneira amou Deus ao mundo. Ele vai falar desse amor. É um amor que nós não merecemos, mas nos alcançou. E que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Ele fala assim, agora, olha, veja que quão grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados seus filhos. É pela graça, pelo amor de Deus, é pelo amor incondicional do Pai, a ponto de entregar o seu único filho na cruz do Calvário. Quero que vocês entendam isso. Parece que os irmãos haviam esquecido disso. E ele fala no versículo 6 do capítulo 3, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Por que João, ele fala não vive pecando? Justamente porque os irmãos viviam pecando. E sabe que havia sido já como algo habitual na vida dos irmãos. Vivia uma vida desordenada, né? E João fala, sabe, eu quero que vocês entendam que aquele que realmente permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu. Todo aquele que vive pecando nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Por quê? Porque aquele que foi regenerado,
que foi limpo, que foi perdoado, salvo, tendo um novo nascimento em Cristo, a sua delícia, o seu prazer não é mais no pecado, mas sim no Senhor. E ele fala, ele vai falar assim, no versículo 8 sobre isso. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. João é direto. Ele não inventa papinho. Ele fala, irmão, vocês vivem no pecado, cuidado, porque aquele que vive habitualmente no pecado, não está falando que vocês não vão pecar, mas aquele que peca, confessa, no capítulo 1, versículo 9, fala, se confessarmos os nossos pecados. Aquele que peca, ele fica incomodado com isso, porque o Espírito Santo incomoda. E não pode viver no pecado. Ele vem com lágrimas em arrependimento, Senhor, perdoa-me. O filho não pode ficar separado do pai. E ele fala, é aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecado. É a identidade, João trata de explicar a identidade. Vocês, em vez de ter a identidade com o Pai, a identidade com o seu Filho, Jesus Cristo, vocês estão sendo a sua identidade, com o diabo, porque ele quer viver pecando. João fala, vocês estão confundindo a identidade de vocês. Como está a nossa identidade, irmãos? As pessoas podem, o mundo pode olhar para nós e ver a Cristo? O mundo olha para nós e vê, é mais um dos nossos. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa relação, a nossa intimidade com o Senhor? Temos cultivado essa relação? Ou, em vez de cultivar a nossa intimidade com o Senhor, temos cultivado o pecado na nossa vida, que tem sido prejudicial no nosso crescimento? Ele fala assim no versículo 9, e todo aquele que é nascido, por isso ele é enfático, vocês que são nascidos de Deus, não vivem na prática do pecado. Eu quero que vocês entendam, não existe justificativa. Que sabe, pode falar, sabe, irmão, sabe que não, é que não afeta, sabe, a nossa vida, por causa, o irmão ensinou assim, errado, é errado. Quero que vocês saibam que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que teve um encontro com Deus, não vive na prática do pecado. Não significa que não vou pecar. Vou pecar. E vai acontecer. Vou dar umas caídas. Não porque eu quero, mas porque da minha falha. Às vezes, por causa do meu afastamento da presença do Senhor. Mas aí está a graça manifestada através do seu Filho amado, do Senhor Jesus. Confessa o seu pecado. Confessa o Senhor Jesus. Ele fala, não vive no pecado. Não é alegria. Não é alegria do cristão. Né? E isso, ele trata sobre esse assunto de maneira direta. Ele fala, não vive porque é nascido de Deus, pois aquele que permanece nele é a divina semente. E ora, se não pode viver pecando, porque esse é nascido de Deus. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Os irmãos tinham que entender isso naquela época, de uma vez por todas. Vocês são nascidos de Deus, e João trata esses irmãos como irmãos em Cristo. Né? Irmãos, João estava alertando pelas atitudes deles ao aceitar essa doutrina, ao aceitar esse ensinamento, e ao aceitar, isso estava transformando em vida, em prática na vida deles. E João fala, olha, se vocês realmente tiveram um nascimento em Cristo, então vocês não vão viver dessa maneira. Vocês vão viver diferente. A sua vida tem que ser diferente. Por quê? Porque a semente de Cristo está na sua vida. E o cristão não pode viver pecando. Não é a alegria dele. Né? De maneira alguma. Vamos, no versículo 15, ele vai tratar sobre esse assunto. Né? Todo aquele que odia o seu irmão é assassino.
E vemos, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Não tem vida eterna. João está falando de algo muito sério a respeito da postura deles. A nossa atitude como cristão, infelizmente, às vezes, faz o mundo duvidar se realmente somos cristãos ou não. Pela nossa atitude, muitas vezes. É tão sério esse assunto, não somente naquela época do apóstolo João, mas nos nossos dias. Quantas igrejas já foram fechadas as portas, simplesmente porque começou com uma pequena brasinha de ódio, uma pequena raiz de ressentimento. E essa raiz, ela vai enraizando para tudo, contamina o ódio que produz no seu coração. Afeta os outros. Muitos lugares se deixaram levar por essa raiz de ressentimento, de ódio, têm vivido essa vida por querer defender meu direito, por querer defender a sua parte. Sabe, irmãos, devemos aprender a viver realmente como verdadeiros filhos do Senhor. Vemos Paulo, que vai tratar isso, a carta aos Filipenses, ele vai falar enfaticamente sobre isso. Né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento de humildade. Sabe? É tão difícil considerar, às vezes, o outro irmão maior que a mim. É tão difícil lavar os pés. É tão difícil reconhecer. É tão difícil se alegrar. Quantos irmãos se ardem de inveja e ciúme porque o outro está crescendo? Isso tem sido um fato no meio da igreja. E tem atrapalhado tanto. Isso é proceder da carne. Ódio, esse é fruto de um assassinato. Fruto de um assassinato. Tá? Esse é tão forte. João trata de entender os irmãos de uma forma tão profunda. Né? No capítulo 4, no versículo 16, ele fala assim, no versículo 15, ele vai falar, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, porque ele vai de novo tratar sobre esse assunto. Que Jesus é o Filho de Deus, justamente porque João quer que eles entendam, irmãos, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é apenas um anjo, Jesus não é um anjo, Jesus não é um homem qualquer, Jesus é o Filho de Deus. E ele esteve entre nós, ele encarnal, esteve nesse mundo. Tá? E ele fala, aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aí está a união da obra redentora de Cristo na vida da pessoa. É a transformação. E ele fala, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Tá? E no versículo 20 ele vai falar, se alguém disser, amo a Deus, e odia o seu irmão, é mentiroso. Não dá para separar uma coisa da outra. João estava tratando de entender os irmãos. Irmão, não dá para separar uma coisa da outra. Se você tem problema, se você odia o seu irmão, você tem raiz de amargura com o seu irmão, a sua relação com Deus está desativada. Está desativada. Não estou falando de salvação aqui, de maneira alguma. Estamos seguros em Cristo. Estou falando da sua postura como filho de Deus agora. Da nossa postura como filho de Deus agora. Que não deve ser desse jeito. E como filho de Deus, se a nossa relação é atrapalhada, é chiada aí, Deus não pode ter conexão com o pecado. Sabe, algumas vezes eu conto essa experiência, acontece com as nossas filhas também, e eu fico pensando, isso pode acontecer, isso é exatamente o que acontece conosco, a nossa relação com Deus. Sabe,
às vezes, eu estou falando para minha filha, Rutinha, você não deve fazer isso. Não faça isso. Isso vai fazer, esse é mal para você. Não desobedeça, Rutinha. E ela olhar para mim, né? De repente, eu estou observando. E ela vai lá e faz. Desobedece. Não me escutou. Ah, tem a correção. Outros momentos, ela vem comigo já com todo entusiasmo. Papá, vem falar comigo. Algumas vezes eu fiz a propósito e fiz de conta que nem escutei. Ah? Aí o que acontece? Ela se sente incomodada com isso. Incomodada. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no quarto, escreve um montão de coraçãozinho na folha, né? Escreve, papai, te amo. Aí ela me mostra em silêncio, sem falar uma palavra, com lágrima nos olhos, eu falo, papai também te ama, filho. E ela fala, papai, por que você não me escutou aquela hora? Você lembra quando eu falei para você? Que não era para você e você desobedeceu? Sabe? E ela vem e fala, papai, me perdoa. Ela vem com... Já estamos cheios de papelzinhos aí, de coraçãozinho, né? E ela, a última vez, ela falou, papai, olha, não quero. Ela se sente ruim, mal por dentro. Essa é a nossa atitude também como filho de Deus. Nos deve incomodar. E aí chegamos diante do pai e falamos, pai, me perdoa. Pequei contra ti, Senhor. Não quero viver dessa maneira. Tira de mim, Senhor, essa raiz de amargura. Senhor, eu he vivido no ódio, na depressão. Isso tem produzido doenças terríveis na vida de quantos irmãos? O Senhor ainda está falando aos nossos corações. Volte a sua atenção a Ele como filho de Deus, como filho amado de Deus. Não viva dessa maneira. Viva da maneira como o Senhor requer de você. Viva no amor. E Ele fala, e nós o conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Ele é espetacular. João é claro a respeito desse assunto. Para terminarmos, irmão, no capítulo 5, no versículo 6, ele fala assim, ele vai tratar de uma forma, de uma vez por todas, né, provando a Jesus Cristo como 100% homem e 100% Deus. Ele vai tratar da obra perfeita de Cristo, que os irmãos entendam. João estava falando, entenda de uma vez por todas isso, irmão. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Ele fala no versículo 7, pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Algumas traduções vai traduzir como a vida, ou o verbo, se referindo ao Senhor Jesus. Então, ele fala, esses 3 são um. E esses dão testemunho no céu. E aqui na terra, ele fala da Deus como 100% Deus, Jesus Cristo 100% Deus. E agora ele fala, e 3 são os que dão e os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes em um só propósito. Em um só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior ainda. Em algumas, me encanta a tradução em espanhol, porque ele vai falar assim, e esses são os que dão testemunho no céu e na terra. É muito enfático. João trata de uma vez por todas, fazer entender aos irmãos que Jesus, ele é o verbo da vida, ele se fez carne e habitou entre nós.
esteve entre nós, cheio de graça, de glória. Ele esteve aqui. E ele foi crucificado. Nós vimos, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos escutaram, nossas mãos o palparam, né? Ele é verdadeiro. Eu quero, irmãos, que vocês entendam de uma vez por todas isso. Ele fala, ele trata de provar isso aos irmãos, ensinando na sua palavra a verdade das Escrituras, indo contra todo um ensinamento, todo um sistema corrompido que negava Jesus como Filho de Deus. Agora, no versículo 17, para podermos terminar, no capítulo 5, ele fala assim, toda injustiça é pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. João, ele volta a pisar na mesma ferida daqueles irmãos. Vocês falam que o pecado é o bichinho de estimação de vocês, que vocês podem ver da maneira como vocês querem, mas não é assim, não. Não é assim. Sabemos, ele fala sabemos porque é um fato. É um fato daquilo que acontece na vida do cristão, que aquele que é nascido de Deus verdadeiramente não vive pecado. Não é a alegria do cristão viver no pecado. Ele fala antes, aquele que nasceu de Deus, o maligno guarda. E sabemos que somos de Deus. Ele encaixa e eu termino com essa frase. E sabemos que somos de Deus, porque somos nascidos de Deus e a semente de Deus está em nós. Sabe, irmãos, é uma carta bastante profunda. Temos dizemos em espanhol, uma pantalhaça, não? Uma sondagem aí, né? Nós vemos a preciosidade das Escrituras, a preocupação de João, fazer entender os irmãos da sua postura como cristão, vivendo uma vida cristã saudável. Muitos vivem uma vida cristã doentia e perigosa. Perigosa. Oxalá que as nossas vidas realmente possam estar alinhadas à vontade do Senhor. E se nessa manhã a nossa vida nosso coração tem a raiz de amargura, ou temos ódio contra o nosso irmão, devemos chegar ante o trono da graça de Deus e pedir perdão ao Senhor. E Ele está com os braços abertos. Jesus é o Filho de Deus encarnado, esteve entre nós, foi crucificado, ressuscitado dentre os mortos e está vivo à destra do Pai Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe e nos desafie a cada dia a vermos uma vida prática de intimidade com Ele. Não de pecado, mas de santidade, porque essa é a vontade de Deus para conosco. Deus abençoe. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Amém. A José também está. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções.
Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar, né, gente?